Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto para aprovação no Enem. Galera, se você está assistindo essas aulas, creio que vocês serão aprovados, porque aqui estão os melhores professores que você pode imaginar. Beleza? Galera, é óbvio que eu me coloco entre um deles, Eu não sou besta. Galera, olha só, vamos lá. Eu sou o professor Edson, sou professor de Geografia e estou aí já trazendo para vocês uma sequência de disciplinas, na verdade uma sequência de coisas que vão cair no Enem, que vai ser de extrema importância. Na nossa última aula, nós estávamos aí estudando sobre globalização, beleza? Aquela globalização que traz uma visão mais crítica, tá? Lembre-se que o Enem, ele sempre vai te questionar e vai fazer com que você possa estar pensando de modo mais crítico, tá bom? Então deixa de romantizar as coisas, tá? E traz essa perspectiva para o seu consciente, traz essa perspectiva para o seu pensamento. Você agora está pensando de modo mais crítico. E esse pensamento crítico é o que vai fazer com que você possa ser aprovado no Enem e possa aí desenvolver um futuro cada vez mais promissor. Beleza? Galera, como eu falei para vocês, estávamos falando de globalização. E após essa globalização, nós temos que entender que o Enem ele vai te cobrar uma coisa bastante interessante, que é a perspectiva dos blocos econômicos, tá? Blocos econômicos esses que vão surgir aí ao final da Guerra Fria, que vai ter como perspectiva o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da política, Só que quando eu falo dessa perspectiva do desenvolvimento, principalmente econômico, nós vamos ver que ao final da Guerra Fria nós vamos estar passando por uma transformação econômica, uma nova ordem mundial está acontecendo já com o final da Guerra Fria, e aí vai ser preciso estabelecer acordos, E países vão começar a transformar essa perspectiva econômica, eles vão começar a se unir para que eles possam proteger, em certo caso, algumas perspectivas econômicas. É óbvio que com o passar do tempo, dentro dessa perspectiva de proteção, de tentar se unir a outros países, de tentar formar blocos, esses blocos também vão trazer a perspectiva social, a perspectiva política, mas principalmente a perspectiva monetária, a perspectiva econômica é o que vai estar no foco da formação dos blocos econômicos. E aí eu tenho que falar para vocês que vai haver uma série de ampliação de relações comerciais, vai haver a perspectiva do aumento do mercado consumidor, vai haver também a perspectiva do fortalecimento na produção nacional, Vai se valorizar bastante o produto nacional. Então, nós temos blocos econômicos se formando aí para proteção dessas perspectivas que eu acabei de falar para vocês, beleza? Só que a gente precisa colocar isso aonde? Colocar no papel. Pega aquela folha, pega aquele saco de pão, pega seu papel, a sua caneta e começa a anotar, porque lá vem a aula, beleza? Galera, se a gente não anota, a gente não coloca na cachola, beleza? Então, por favor, vamos para o nosso slide, porque a gente não pode perder tempo. Professor, põe no slide, é isso aí, blocos econômicos e suas modalidades, exatamente. Blocos econômicos vão ter modalidades. Galera, eu quero que vocês entendam que eu sou o professor Edno e eu estou presente aqui também. Você acaba me achando aí nas redes sociais pelo meu Instagram. Sem muita conversa, vamos passar para o nosso slide. E aí eu quero que vocês tenham em mente, quando eu falo de blocos econômicos e suas modalidades, nós temos aí o objetivo desses blocos econômicos. Então vamos colocar aqui, blocos
econômicos. Blocos econômicos. Opa! E aí, nessa perspectiva de blocos econômicos e suas modalidades, eu quero que você entenda o seguinte: quais são os objetivos da formação desses blocos econômicos. Vamos mudar aqui nossa caneta para que você possa colocar aí no seu papel. Vai colorindo aí, vai fazendo o seu esquema para que você possa ampliar, né? Ampliar suas chances de aprovação. Então nós vamos ter aqui, olha só, a ampliação de relações comerciais. Eu quero que você entenda que o objetivo também aqui é o aumento de mercado consumidor eu quero que vocês entendam que vai ter também aqui perspectiva de fortalecimento da produção nacional. Galera, quando eu falo dessa perspectiva de aumento de mercado consumidor, eu quero que vocês percebam o seguinte, de que vai haver aqui ainda uma outra coisinha. É sustentar a indústria, sustentar a indústria. Mas que tem outra coisa também interessante aqui, que nem todos saem ganhando. Vou explicar isso aqui para vocês daqui a pouco, mas já deixa anotado aí, beleza? Nós vamos ter uma perspectiva também, e eu quero que você coloque aí no seu esquema também disso aqui, galera. Ó, eu estou falando de vantagens, e dentro dessa perspectiva de vantagens, eu quero que vocês entendam que vai haver uma troca de mercadorias. Isso tudo já dentro do conceito de blocos econômicos. Galera, presta atenção que vai haver também, pessoal, isso aqui, ó, investimentos estrangeiros. Beleza? Isso aqui, ó, quando eu falo de troca de mercadorias, vai ser em grande relevância. E quando eu falo de investimentos estrangeiros, vai ser um aumento desses investimentos, tá? Então, fica ligado que isso vai ser de extrema importância para vocês. Vou voltar aqui para que vocês possam comigo entender isso aí. Volta aqui, ô professor. Cheguei. Olha só, quando eu falo de blocos econômicos e suas modalidades, eu quero que vocês entendam que o objetivo da formação desses blocos econômicos lá no finalzinho da Guerra Fria vai ser o quê? A ampliação de relações comerciais. Tá? Ou seja, os países eles vão começar a se unir para que eles possam proteger a sua economia, tá bom? Então a Europa vai se unir de um lado, nós vamos ter ali a América Central
se unindo. Na verdade, nós vamos ter Estados Unidos, Canadá e México se unindo de outro lado, né? Nós vamos ter ali a América Latina se unindo também. Então vai haver a formação desses blocos com a tentativa de proteger essa perspectiva econômica. É óbvio, tem vantagens? Tem vantagens, porque aí vai haver um aumento até mesmo deste consumo da perspectiva das mercadorias, né? Por isso que eu coloquei ali a questão das vantagens para vocês. Vai haver uma troca de mercadorias entre esses blocos, né? Um fortalecimento entre eles. A desvantagem é que vai se criar uma série de barreiras alfandegárias de quem não pertence a um determinado bloco, tá? Então vocês vão ver que vai haver uma divisão nessa perspectiva dos blocos econômicos que vão ser formados, e dentro dessa divisão há a perspectiva de um avanço ou não, tá? E o que vai garantir isso? A questão das tarifas que são cobradas entre essa formação, né, dos blocos econômicos, e isso vai ser de extrema importância para quem está dentro do bloco ou dentro de um determinado bloco, tá? Eu quero que vocês entendam que há um aumento de mercado consumidor. Quando eu falo dessa perspectiva de aumento de mercado consumidor, galera, eu quero que vocês entendam que tem que sustentar a indústria. Por que esse aumento do mercado consumidor ele vai ser interessante? Porque quanto mais esse produto ele vai para a população, ele vai para quem vai consumir, isso vai ser de extrema importância. Por quê? Porque é isso que vai garantir a sustentabilidade, né, daquela determinada empresa que está fabricando determinado produto, tá? Então é isso que vai garantir com que esse aumento do mercado consumidor permita que as grandes empresas, as multinacionais que eu falei para vocês, com suas filiais, né, dentro do processo de globalização, possa permanecer em pé, possa permanecer firmes, tá? E aí eu falei para vocês lá na nossa aula de globalização que nós vamos ter a perspectiva da informação, né? Por meio da informação vai haver a perspectiva de vender um produto mesmo antes dele estar finalizado. A propaganda vai ser de extrema importância, a internet vai ser o ponto-chave, tá? Tudo isso para quê? Para que haja esse aumento de mercado consumidor, fechou? E aí, o fortalecimento da produção nacional, ou seja, vai haver entre a formação dos blocos uma valorização de quê? Do produto daqueles países que estão inseridos em um determinado bloco, tá? Quem está fora deste bloco, que quer colocar a sua mercadoria ali dentro de um determinado país, e ele está fora daquele bloco, aquilo ali vai gerar o quê? Uma certa cobrança a mais, uma tarifa a mais, porque aquele produto vai estar sendo comercializado fora do bloco que foi formado, tá? E aí eu tenho que falar para vocês que nem todos vão sair ganhando na perspectiva da questão do consumo, tá? Falei para vocês na nossa aula de globalização. Volta um pouquinho lá na nossa aula de globalização para entender o que eu estou falando quando eu falo que nem todos saem ganhando nessa perspectiva, beleza? Vantagens é essa perspectiva que eu acabei de falar para vocês. A troca de mercadorias vai aumentar entre as pessoas, né, entre os países que estão inseridos naquele bloco, e nós vamos ter investimento estrangeiro também dentro daquele bloco, tá? Crescendo a todo instante. E como eu falei para vocês, vai haver uma certa divisão. Então, quando eu falo de divisão, eu tenho que passar isso para vocês, porque é na divisão que a gente vai entender como que foi feito a perspectiva da formação desses blocos, né? Quem vai participar, como que vai estar sendo ali organizado esse bloco econômico. Fechou? Então, vamos passar lá para o nosso slide, que aí vocês vão entender melhor. Quando eu falo da divisão, eu falo para vocês que nós vamos ter a nossa primeira zona de preferência mais a tarifária, zona de preferência tarifária, tá? Então isso vai ser, pessoal, um bloco, tá? Um bloco. Então, vou colocar aqui para vocês. Primeiro bloco, zona de
preferência, desculpa, mais a perspectiva o quê? Tarifária. Na verdade é preferência tarifária. Nessas zonas de preferência tarifária, eu quero que vocês entendam que eles vão adotar uma certa coisinha. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Adotam. O que eles vão adotar? Algumas tarifas. Lembra que eu falei de tarifas agora há pouco para vocês? Específico. E a exemplo disso, nós vamos ter o quê? A exemplo disso, nós vamos ter a Alad. Não é Aladim não, viu? É Alad. Alad. Que vai ser o quê? O que é essa Alad aí? Essa Alad nada mais é do que a Associação Latino-Americana. Associação Latino-Americana. Eles vão adotar umas tarifas específicas. Só entre esses países que vão estar aqui, ó, na LAD. Quem está fora do bloco não participa. Logo, eu vou ter um outro bloco se formando aqui. Zona de livre comércio. Quando eu falo de zona de livre comércio, eu falo disso aqui, ó. Vou colocar para vocês. Pega aí o saco de pão, pega a caneta e anota. Eu falo, pessoal, de livre circulação Eita. Eu falo livre circulação de produtos. A exemplo disso, nós vamos ter quem? O NAFTA, que é um bloco econômico. Quem vai participar do NAFTA? A princípio, Estados Unidos, Canadá, e nós vamos ter México, beleza? México. Lembrando que quando eu falo do México aqui, eu estou falando que ele vai entrar com o quê? Mão de obra. E quando eu falo de Estados Unidos aqui, eu estou falando que ele vai entrar com o quê? Ele vai entrar com isso aqui. Dinheiro. Maior produção. Ou seja, ele vai entrar com maior investimento, maior capital. O Canadá também, mas os Estados Unidos é o principal aí, beleza? Dentro da perspectiva de formação de blocos, eu também vou ter esse outro bloco aqui, ó. União Aduaneira. O que significa a União Aduaneira?
Coloca aí, professor, pra gente. É livre circulação de produtos. Mais TEC. Professor, o que é TEC? Tarifa externa comum, mesmo produto de fora do bloco. Professor, pode colocar isso aí? Daqui a pouquinho eu coloco para vocês, beleza? E eu quero que vocês entendam que, a exemplo da União Aduaneira, nós vamos ter quem? Mercosul. Professor, o que visa o Mercosul? O que o Mercosul visa, professor? Pelo amor de Deus. Coloca aí. Ele visa um mercado comum. Ele visa um mercado comum. E quem vai participar? Quem vai participar, professor? Da aduaneira, União Aduaneira, professor. Pelo amor de Deus. Eu quero que vocês tenham que vai estar Brasil, Argentina, nós vamos ter o Paraguai e nós vamos ter aqui também o Uruguai e nós vamos ter também a Venezuela, que vai ser retirada por questões políticas. Professor, coloca o que é a TEC aí, porque eu não entendi o que é essa TEC. Então, vou colocar aqui para vocês o que é essa TEC aqui. TEC nada mais é que tarifa externa comum. Ou seja, vai se cobrar uma tarifa daqueles que estão de fora. Em que, professor? No mesmo produto. Como assim? Produto que está de fora do bloco. Produto que está de fora do bloco, beleza? Ou seja, esse produto que eu estou falando para vocês aqui, ele vai ficar o quê? Quando o mesmo produto você compra fora, importado, o mesmo produto está sendo vendido aqui no Brasil, você compra e ele vem para cá, ele fica o quê? Mais caro. Beleza? É isso que eu quero que vocês tenham. Com isso, nós vamos ter também isso aqui, ó, mercado comum. Vamos mudar aqui para a nossa canetinha verde. Quando eu falo de mercado comum, pessoal, que é o que o pessoal aí da União Aduaneira quer, que está visando, eles estão visando esse mercado comum aqui. Quando eu falo de mercado comum, eu estou falando de uma livre circulação de produtos, pessoas, bens, serviços, capital e etc. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, anota aí porque isso vai ser de extrema importância na hora da prova de vocês. Falou de mercado comum, eu estou falando de uma livre circulação de produtos, pessoas,
bens, serviços, capital, e entre outros que vocês vão estar vendo por aí ao longo das aulas. E a exemplo deste mercado comum, quem que a gente tem? União Europeia. Beleza? União Europeia. E por fim, galera, nós vamos ter uma outra coisa que vai estar meio que vinculado ao mercado comum, porém ele se transforma em um outro bloco, que é a União Política Monetária. União Política Monetária e Monetária. Beleza? União Política e Monetária. Por quê? Vai visar a perspectiva econômica e a perspectiva política. Com isso, o mercado... Opa, vamos mudar aqui. E professor, vamos mudar aqui. O mercado vai ser comum mais adoção de quê? Se eu estou falando de monetária, vai ser da de moeda única. A exemplo disso, nós vamos ter quem também? União Europeia. Beleza? Qual foi a moeda única que a União Europeia adotou então? O euro. Moeda aí de extrema importância e de muito valor. Beleza? Galera, vamos voltar aqui para mim. Opa, voltou aqui. Olha só, eu coloquei para vocês aí a questão da divisão. Quando eu falo dessa divisão, nós vamos ter a zona de preferência mais a zona de preferência tarifária. Eles vão adotar tarifas específicas, né, como a LAD, a Associação Latino-Americana, ou seja, tarifas que vão pertencer àquele bloco. Ninguém, né, os outros países que estão fora desse bloco não vão atrapalhar nessa específica. É uma tarifa mais local, uma tarifa mais voltada para esse bloco, tá? Zona de livre comércio. O que vai ser essa zona de livre comércio? Vai ser a circulação de produtos. Eu não estou falando aqui da circulação de pessoas entre esses países que compõem esse bloco, tá? Eu estou falando da circulação dos produtos que esse bloco produz, tá? E aí, a exemplo disso, nós vamos ter o NAFTA com Estados Unidos, Canadá e México. Dois países extremamente capitalistas, né, bem desenvolvidos, e um país ali que está num processo de desenvolvimento, de crescimento, mas que tem uma mão de obra o quê? Barata. Uma mão de obra que vai possibilitar o enriquecimento, principalmente dos Estados Unidos, que tem a maior capacidade de entrar com a questão da produção e financiar essa produção, com a perspectiva mais do capital, beleza? É óbvio que os Estados Unidos não vão entrar nessa para sair perdendo, né? Na verdade, o México ele não sai perdendo, porém, ele
oferece essa mão de obra, em troca ele tem os benefícios dos produtos que estão sendo compartilhados ali dentro do bloco, beleza? Nós vamos ter união aduaneira, livre circulação de produtos, mais a perspectiva da TEC. TEC essa que é a tarifa externa comum do mesmo produto de quem está fora do bloco. Ou seja, vai haver a circulação do mesmo produto de fora desse bloco, porém esse produto ele vai ser tarifado, é por isso que ele chega pra gente um pouco mais caro, tá? Se eu comprar, no caso, essa caneta aqui, vamos dizer que essa caneta é a mesma caneta que está sendo vendida no nosso bloco aqui, né? Nós somos União Aduaneira. Se eu comprar essa mesma caneta de fora e ela vai ser comercializada dentro desses países que pertencem ao bloco da aduaneira, esse produto ele vai ser colocado aí uma tarifa a mais para que ele possa ser vendido aqui no país, tá? É por isso que a gente às vezes estranha, nossa, mas eu comprei em tal loja um determinado valor. Eu quero que vocês entendam que esse produto ele também pode vir de fora, vai ser comercializado, porém ele vai ser taxado, beleza? É igual você comprar camisas, né? Você vai comprar camisa ali normalzinha na Riachuelo, na C&A, por aí vai, né? A camisa de R$50, mas você tem uma camisa com um material um pouquinho melhor, né? Que vai ser um material que vai te trazer uma marca específica, mas é a mesma camisa, né? Então essa camisa que vem de fora, ela é tarifada, por quê? Porque ela não pertence do bloco econômico que é, nessa perspectiva, a União Aduaneira, beleza? O que visa esse mercado? Um mercado comum. Por quê? Porque aqui eu estou falando da circulação de produtos. Eu não estou falando da circulação de pessoas, eu não estou falando da circulação de bens, eu não estou falando de adoção de uma moeda, né? Quando eu falo da aduaneira, eu falo disso. Então, a minha perspectiva é lá na frente, né, tentar se transformar em um mercado comum, que é um outro bloco econômico que vai ser formado, no caso, a União Europeia vai ser formada desta maneira, tá? E aí, quem vai estar participando da União Aduaneira atualmente? Atualmente nós temos aí Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela já esteve, mas por questões políticas de organização do seu país foram retirados, foram convidados a se retirar deste bloco, beleza? Eu quero que vocês entendam então que vai haver a perspectiva do mercado comum que eu falei para vocês. O que é o mercado comum? É a circulação de pessoas, produtos, bens e serviços, tá? E serviços. E outras coisas que não cabe aqui neste momento, mas que ao longo do tempo vocês vão pegando aí, tá? Então, quem vai estar caracterizando esse mercado comum? A União Europeia, uma série de países ali da Europa que vão adotar essa perspectiva do bloco para que haja, né, essa integração econômica cada vez mais forte. Lembrando que essa integração ela vai ficar um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte quando eles se transformam numa união política e monetária, tá? Quando eles trazem essa perspectiva da união política e monetária, que é a adoção do mercado comum, que é tudo aquilo que está lá no bloco do mercado comum, mais a adoção da padronização da moeda, que foi, no caso, o euro lá na Europa, né? Óbvio, nem todos os países vão adotar essa perspectiva do euro, porque são mais conservadores, né? São mais rígidos com algumas situações, mas isso é coisa para a gente entender na nossa aulinha de formação de União Europeia, tá? Vocês vão entender o porquê que eles não são todos os países que vão adotar essa perspectiva do euro. Fechou? Por quê? Porque essa perspectiva do euro, ela não se trata apenas de uma perspectiva econômica, mas ela também se trata de uma perspectiva também política e social.
tá? Mas que vocês vão entender na nossa aulinha de formação europeia, beleza? Galera, muito obrigado por chegar até aqui, mas eu quero que vocês treinem, né? Então, para treinar um pouquinho, trazer essa perspectiva do que é cada bloco, eu trouxe para vocês atividade, é claro. Nós temos que treinar para poder fixar, beleza? Então, vamos voltar para o nosso slide, porque vem aí hora de praticar. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, beleza? Então, quando eu pego essa perspectiva de enumeração, vai ficar fácil. Porque, ó, a primeira coluna, ela vai te dar aí zona de livre comércio. A segunda, a número 2, na coluna 1, número 2, vai ser área de livre comércio. Número 3, união aduaneira. E 4, mercado comum. Logo, pessoal, como que vai ficar essa perspectiva aí para vocês? Como que vai ficar a adoção dessa resposta? Eu posso colocar aqui livre circulação de bens, pessoas e produtos, certo? Eu vou colocar aqui então o que? Coloquem aí nos comentários pra gente. Não, vou nem responder. Vamos lá. Valendo! Beleza? Coloca aí pra gente. Coloca porque vai ser de extrema importância, tá? Não espera o professor. Não espera. Vou voltar até aqui pra mim. Não espera o professor dar a resposta. Não espera. Coloca, lê a atividade e coloca aí. Coloca aí, que eu sei que você sabe. Beleza? Galera, quando eu falo de livre circulação de pessoas, bens e serviços, eu estou falando de quê, pessoal? Eu estou falando de mercado comum, correto? Então, logo, a 4, ela vai ser a nossa primeira alternativa. Galera, quando eu falo aí de eliminação parcial de barreiras comerciais, eliminação de barreiras comerciais, eu estou falando de livre comércio, né? Então, número 1 vai ser isso aqui, tá bom? E quando eu falo para vocês da perspectiva de adoção de uma tarifa externa comum, da TAC, o TIC, né? Como que vai ser essa perspectiva? Vai ser a aduaneira, correto? Por quê? Porque eu estou trabalhando com a perspectiva de trabalhar o mesmo produto, mas eu vou tarifar esse produto ao meu benefício, ao benefício do bloco. Fechou? E logo surgiu aí a 2 como a nossa última alternativa. Eliminação de tarifas e cotas alfandegárias entre os membros. Beleza? Que vai ser, no caso, área de livre comércio também. Fechou? Área de livre comércio e o outro é zona de livre comércio. Vamos ver se é isso? 4, 1, 3, 2. Fechou? Galera, vamos passar para nossa outra atividade, nossa outra questão. O Mercosul foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Desde a sua criação, o bloco adotou um conjunto de políticas econômicas, fato que coloca o bloco como um tipo de qual que é essa questão? Pelo amor de Deus, coloca aí nos comentários, coloca aí nos comentários. Logo, eu vou partir diretamente para a resposta, porque eu cansei de falar isso aqui com vocês já anotaram, e nós vamos ter o quê? D, letra B. Letra B, porque o Mercosul, apesar de usar o nome que remete ao mercado comum, é uma união aduaneira. O bloco ele vai possuir aí uma série de tarifas externas comuns, né? Tarifas externas comuns, porém ainda não apresenta uma livre circulação total de bens e também de serviços de países membros. Beleza? Com isso, nós temos essa resposta letra B. Vamos ver se é isso? Letra B. Tá aí a nossa resposta da nossa última atividade do bloco de hoje. Muito obrigado por essa aula. Valeu por
tudo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.